Isaías 43, versículo 13 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ainda há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Glorificado seja o nome do Senhor. Salmista no Salmo 116, Salmo 116, versículo 15 diz que preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Então, unção de consolo na vida daqueles que têm sofrido com perdas e que em breve estaremos juntos. Mas é fato que passamos por aflições todos os dias, ou quase sempre. E na vida cristã nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por provações, vamos passar por perdas. E é nesses momentos que devemos exercer a nossa fé, crendo sempre que o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Na nossa caminhada cristã, nós vamos lidar com as ações do inimigo de nossas almas, muitas vezes controlando as milícias celestiais, encarregando os anjos para trazer a resposta. O nosso Deus é um Deus que pode mudar a nossa história. É Ele que veio, é o Senhor Jesus que veio desfazer toda a obra do inferno, toda a obra do diabo. É quando a resposta está demorando, se houver um impedimento na região celeste, o Senhor manda o seu anjo para tirar aquele impedimento e trazer as respostas que precisamos. E eu quero dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estar no controle é ter o poder de interferir no processo em qualquer momento. É dirigir, é governar, é mandar, é elevar-se, é dominar. Tudo isso Deus tem controle sobre a nossa vida. Sobre aquilo que estamos vivendo ou iremos viver. Amados, é imprescindível que no meio de tanta dor e tanto sofrimento, tenhamos o consolo do Senhor, tenhamos o agir de Deus em nossas vidas, para que na hora do dia mau, estarmos firmes na fé, na presença do Senhor. Eu queria tirar algumas lições. Eu quero dizer que tudo está sob o comando de Deus, nada passa despercebido por Ele. E a primeira lição que precisamos tirar é que nos momentos de provações, devemos lembrar que, em primeiro lugar, Deus mantém um controle sobre Satanás e seus demônios. Não existe nada em nossas vidas que o Senhor não tenha controle. Ele está no controle de todas as coisas. Observe a história de Jó. Lá em Jó 1:22, Jó 1:22 diz que o Senhor dá testemunho acerca de Jó. O Senhor tinha tanta intimidade com este homem, o Senhor tinha tanto prazer na vida daquele homem, que dá testemunho de Jó. Que tem visto o meu servo fiel, bom e que se desvia do mal? E lá no versículo 1:12, Satanás diz: eis que tudo que ele tem está na tua mão. O Senhor disse a Satanás: somente contra ele não se estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Mostra, amado, que tudo está no controle de Deus. A Bíblia diz que lá em Jó 1:10 diz que o Senhor cercava a vida de Jó, mantinha uma proteção exclusiva para Jó e sua família, para tudo aquilo que ele representava naquela sociedade. Então, o Senhor tem controle sobre a ação do inimigo em nossas vidas. Paremos um pouco e pensemos. Talvez as situações que estejamos vivendo, ela traz dor, traz sofrimento, mas não podemos perder os olhos de Deus, os olhos na cruz, e saber que Ele controla tudo.
Segundo, amado, no meio das provações, Deus mantém o controle também dos seus anjos, não é? Lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo de 7 a 15, a gente observa que Davi enumerou o povo de Israel. E o Senhor envia o seu anjo e matou naquele dia, de uma só vez, 70.000 pessoas. O Senhor, Ele tem um poder sobre os anjos para delegar a teu respeito, a delegar a respeito da tua família, a respeito de qualquer negócio que você esteja atravessando. Terceiro lugar, amado, Deus está no controle do universo. Os planetas estão em órbita, porque o Senhor controla. As estrelas, a lua, o céu estão aí em órbita, iluminando o sol de dia e os luzeiros à noite, porque o Senhor mantém o controle sobre cada um deles. E esses planetas estão em harmonia, porque o Senhor mantém o universo sob o seu controle. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 12, diz assim, olha, o Senhor fez a terra e nela criou o homem e todos os seus exércitos, deu a sua ordem. Ele tem o poder nos céus e na terra. Para você entender melhor, Deus também tem o controle da história. Nada acontece em nossas vidas sem que Ele tenha controle. Mesmo quando a situação adversa nos causa dor, nos causa sofrimento, nos causa perda, o Senhor está no controle. Ele está no controle. O Senhor, nós temos a liberdade, temos o livre-arbítrio para escrever a nossa história, mas Deus está no controle de nossas vidas. E é interessante que lá em Mateus, Jesus, o velho se perdeu. Lá em Atos 1:8 diz que o Senhor prometeu dar em Mateus 10:30 diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Até os meus, que já caíram um bocado. O Senhor sabe quantos estão sobre a minha cabeça. Quer dizer também que o Senhor está no controle, Ele controla a nossa vida. O Senhor Jesus, a Bíblia nos diz, o salmista lá no Salmo 139, versículo 16, diz que antes do nosso nascimento, Ele já tinha escrito a nossa vida no seu livro. Quantos dias íamos viver, o que deveríamos fazer, Ele deu o direcionamento, cabe a nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ele está no controle. E é interessante que Ele está no controle da nossa história, como eu mencionei. Lá em Atos 1:8 diz que o Senhor prometeu revestir os seus discípulos de poder. Então, quando o Espírito Santo desce à terra, Ele nos reveste de poder para ir além das nossas possibilidades, para deixarmos nessa terra um legado, para que possamos deixar essa terra e deixar a marca de um cristão autêntico. Ele está no controle. Meus amados, precisamos entender quem é Deus em nossas vidas. É nos momentos de provações, Ele mantém o controle sobre as nossas vidas. Ou você acha que essa pandemia, o que temos vivido, Ele não tem controle? Tem. Se Ele quiser parar agora, Ele para. Mas eu acredito que a humanidade precisava de um sacode, de uma sacudida, para se voltar ao Criador, para se voltar para aquele que pode mudar a nossa história, para entender que existe um Deus acima de nós e que Ele pode mudar as nossas vidas. É Ele que muda. Segundo lugar, queridos, se Deus está no controle de todas as coisas, então precisamos observar alguns sinais, algumas coisas. Primeira coisa que devemos fazer é confiar que Ele sara as nossas feridas. Quantos de nós ao longo dos anos temos acumulado, somatizados problemas, dificuldades,
ira, rancor. Então o Senhor, Ele sara as nossas feridas. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz assim, olha, o Senhor nos despedaça. Ele nos permite passar por provações, por tribulações. E Ele também nos sara. É Ele que nos sara, é Ele que nos segura pela mão, é Ele que nos faz atravessar o mar vermelho a pé enxuto. E se Ele não abrir um mar, eu quero lhe dizer, querido, com todas as letras, Ele faz você andar sobre as águas. Então, está na hora da gente olhar para Cristo, olhar para aquele que pode mudar a nossa história. O Senhor tem o poder de mudar o rumo, o caminho, sarar as nossas feridas, transformar o nosso ser, mudar a nossa história, curar as nossas dores. A Bíblia diz lá em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, o que você está precisando nesta noite é de uma cura, é de um consolo. O Senhor, Deus de Israel, Ele está aqui, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele pode mudar a sua história hoje. Hoje, agora. Então, precisamos, querido, entender que o nosso Deus é Deus que pode mudar a nossa história. A segunda coisa que devemos fazer é confiar nas palavras do Senhor Jesus. O nosso Deus nunca mentiu. Ele não é homem para mentir. Então precisamos confiar na palavra do nosso Deus, naquilo que Ele tem para cada um de nós. Devemos agir como o centurião lá de Cafarnaum. Lá em Mateus 8, me acompanha. Ora, aleluia. A partir do versículo 5 diz o seguinte, me acompanha nesse texto. Diz assim, ó, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Palavra do Senhor incisiva, a resposta do Senhor imediata. Só que o Senhor Jesus, Ele contempla ali uma fé que não era comum nem mesmo no povo de Israel, no povo que o Senhor tirou da terra do Egito, que viu as manifestações das 10 pragas, no povo que o Senhor sustentou durante 40 anos no deserto. Era difícil ver uma fé daquele porte, com aquela robustez. Então no versículo 8 o centurião diz, olha, e respondendo diz, Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, eu digo, faz isto, e ele faz. Versículo 10. Preste atenção nessa palavra. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Queridos, precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Confiar em Jesus nos faz andar sobre as águas. Confiar em Jesus nos faz trazer à existência o milagre. Confiar no Senhor nos faz ir além das nossas possibilidades. No Salmo 23, versículo 2 e versículo 4, eu quero que você me acompanhe nesse texto. Salmo 23, é um salmo muito conhecido dos amados, um dos primeiros salmos que a gente aprende, né? Eu quero ler com os amados. Olha aqui, versículo 2 diz assim, olha, deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando eu deposito a minha fé, a minha confiança no Senhor, Ele me conduz a águas tranquilas, a
A tempestade cessa, os ventos contrários param, porque Ele me conduz a um tempo de bonança, a um tempo de paz, um tempo de vitória. E no versículo 4 diz: e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele não nos abandona 24 horas por dia. Lá em Mateus 28 diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então creia, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Tem problema? Tem dificuldade? Tem choro? Tem perda? Tem, mas você não está sozinho. Você não vai sair dessa batalha sem vencer. Você vai sair mais do que vencedor, porque Ele garantiu que em Cristo somos mais do que vencedores. Lembre-se, precisamos estar tranquilos. Lá em 1 Pedro diz que precisamos lançar nele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de você. Ele cuida de mim, cuida da minha casa, da minha família, da sua casa, da sua família. Ele cuida de você, de cada área que você precisa. De cada área que você precisa. Então, deposite os seus problemas nas mãos dele. Não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Ele pode fazer nesta noite. Não duvide daquele que Ele já fez na sua vida. Quantos aqui nessa live o Senhor já curou, já libertou, já abriu portas? Então, nós precisamos manter as nossas vidas no seu altar, no seu trono de glória, trono de poder. Espere em Deus. Se a resposta às suas orações está demorando, não desista, espere confiantemente no Senhor. Lá no Salmo 27,14 diz assim, olha, espera no Senhor e anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Precisamos esperar animados, precisamos esperar crendo, precisamos esperar vendo a vitória, vendo o milagre pelos olhos da fé. Oh, queridos, eu não sei como você tem vivido, mas eu sei que o nosso Deus é Deus de milagre. E Ele pode mudar a nossa história hoje. Ele pode mudar a nossa história. Mas em quinto lugar, amado, nós devemos, em quinto lugar, exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E lá no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para esperar um milagre sem a confiança do Senhor. Não dá para esperar um milagre sem fé. E é necessário que todo aquele que creia que Ele é galardoador daquele que o busca. Está lá em Hebreus 11:6. Então, querido, a Bíblia diz que pela fé, Abraão, a Bíblia diz assim, ó, de que a sua descendência seria grande na terra. Deus prometeu, Ele cumpre. Abraão não duvidou daquilo que ele faria. E a Bíblia diz assim, e ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quando você vai lá no livro de Hebreus, pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Abraão, pela fé, os pais da fé venceram e deram muitos grandes testemunhos. Agora é a nossa vez, amados, pela fé vencermos toda e qualquer batalha. Pela fé, vencer toda e qualquer dificuldade que estão adiante de nós. Pela fé, transpor os montes que estão à nossa frente. O salmista diz, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, qual é o monte que tem impedido a tua visão de Deus? Qual é o monte, qual é o problema, qual é a dificuldade que tem impedido você de contemplar a vitória através de Deus? Quando ele disse, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor. Então é nele que temos que olhar, é Ele que temos que buscar, é Ele que temos
que fazer a sua vontade. Glorificado seja o nome do Senhor, amado, porque Ele é Deus de milagre, é Deus de poder, é Deus que pode todas as coisas. Então creia, para a gente encerrar, amado, a nossa meditação de hoje. Adorar a Deus é elemento essencial para o milagre acontecer em nossas vidas. É interessante, eu trouxe um texto aqui, está lá em Samuel, 2 Samuel 12, 20. O texto diz assim: levantou-se da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes e entrou no templo de Deus para adorá-lo. Eu estou falando de Davi. Davi, ele estava há algum tempo de jejum e oração. O Senhor disse que ia recolher o seu filho, um filho nascido de uma relação que não foi abençoada por Deus. E o Senhor disse que ia recolher aquela criança para ele. E o Senhor recolhe. E quando o Senhor recolhe aquela criança, Davi, depois de tudo isso, ele se arrependeu do pecado. E o que ele faz? Ele se lança diante do Senhor para adorá-lo. Queridos, a adoração ela move montanhas. A adoração ela move o coração de Deus ao nosso favor. A adoração nos faz entrar no sobrenatural de Deus e Ele mandar a resposta imediata para nós. Um coração quebrantado, amados, o Senhor não consegue resistir. Então, querido, faça como a mulher cananeia. A Bíblia diz que ela vinha gritando, ela vinha clamando, e quando ela tem uma oportunidade, a Bíblia diz que ela se lança aos pés do Senhor Jesus, e a primeira coisa que ela faz é adorar. E é interessante que a história dessa mulher todos nós conhecemos, assim de cor e salteada, e a Bíblia diz que ela clamava, ela gritava e o Senhor não respondia. O Senhor estava em silêncio. Talvez você esteja como essa mulher. Você tem clamado, você tem orado e o silêncio ainda persiste. Mas agora é a hora de quebrar o silêncio. Lance-se diante do Senhor em adoração, porque Ele vai ouvir você e vai trazer a resposta que você precisa. Eu creio. Eu creio num Deus que faz milagre hoje. Eu creio num Deus que traz a cura hoje. Eu creio num Deus que sara, que liberta hoje, agora. Aí onde você está, assim como for com o centurião, se você aí na sua casa, onde você estiver, dobre agora o seu joelho e clame: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção agora na minha vida, na minha casa, na minha família. Faça assim, porque eu tenho certeza que o Senhor, Deus de Israel, vai mudar a tua história. Temos ainda um outro exemplo, é o leproso, lá em Mateus 8. Lá no versículo de 1 a 4 diz que ia descendo o Senhor do monte e uma multidão acompanhava o Senhor. E apareceu um leproso diante dele e a Bíblia diz que a primeira coisa que aquele homem fez, ele adora o Senhor. Ele se lança ali aos pés do Senhor e adora Ele. Fala a seguinte frase, ele diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. O Senhor não resiste um coração quebrantado, amados. O Senhor não resiste uma alma que está sedenta de Deus. O Senhor não resiste um coração abatido diante dEle. O Senhor resiste um coração que adora. E o texto diz aqui no versículo 3 que Jesus estende a mão e toca naquele homem e diz: quero ser limpo. Ele decreta a vitória, ele decreta a cruz, a cura sobre a vida daquele leproso. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu preciso de consolo, porque está doendo.
Eu preciso do Senhor. E você? Do que você precisa nessa noite? Do que você está precisando nessa noite? Eu quero desafiar a você a dar um passo de fé nessa hora. Eu quero desafiar a você a mudar a sua história através da oração, da adoração. Aonde você estiver, dobre o seu joelho. Eu quero orar por você. Nós vamos entrar agora no sobrenatural de Deus. Nós vamos entrar no trono da graça do Eterno e trazer à existência o milagre que precisamos.